Nós estamos aqui para uma conversa sobre doença coronária e alguns problemas relacionados à doença coronária. E uma das primeiras perguntas que eu tenho aqui é: qual a melhor estatina disponível, qual a mais potente e a mais segura? Bom, todas as estatinas são adequadas, todas as estatinas são boas. Elas têm que ser utilizadas nas doses adequadas para controle do colesterol. É lógico que, na comparação, em termos de eficácia, algumas são mais potentes e outras menos potentes. Então, nós temos, de um lado, a atorvastatina e a rosuvastatina como as mais potentes, e do outro lado, a pravastatina como a menos potente, miligrama a miligrama. Mas, se ajustarmos doses, todas podem reduzir o colesterol. E, de acordo até com uma outra pergunta que eu tenho mais adiante, todas demonstraram proteção em termos de evolução de mortalidade ou de morbimortalidade na doença arterial coronária. Os primeiros trabalhos com simvastatina, depois com pravastatina, já demonstravam redução de mortalidade a longo prazo, redução de novas crises anginosas ou de reinternação por doença coronária, está mostrando eficiência da redução do colesterol. Com as mais potentes, lançadas mais recentemente, como a atorvastatina e depois a rosuvastatina, esse mesmo achado se confirma. Quer dizer, o importante é reduzir o colesterol, seja com a estatina que nós tivermos à disposição. Uma das perguntas enviadas é: será que se eu der 80 miligramas de simvastatina, eu vou ter o mesmo efeito? O problema dos 80 miligramas de simvastatina é que, em termos de redução de colesterol, não tem dúvida que é mais potente, mas aumenta muito o risco de efeito colateral. Por isso que o FDA recentemente cancelou o registro da simvastatina 80 miligramas. Existe 10, 20 e 40, são recomendáveis. O efeito colateral de 10, 20 e 40 é igual ao de qualquer outra estatina, mas não se recomenda mais o 80 miligramas. Bom, ezetimibe pode ser utilizado na prática clínica, traz benefícios. Quando nós falamos de ezetimibe, nós estamos falando de mecanismos de metabolismo de colesterol. Antes do ezetimibe, já existiam medicamentos a nível intestinal que diminuíam a absorção de colesterol. O grande problema desses medicamentos é que, em geral, as doses acabam sendo mais elevadas, não no caso do ezetimibe, mas dos outros, dificultando muitas vezes a manutenção da medicação. Mas se reduzirmos o colesterol, o benefício será o mesmo. Provavelmente, nesta condição, não existe aquele efeito pleiotrópico, que, apesar de discutível, existe um efeito anti-inflamatório das estatinas. Como vocês sabem, as estatinas foram sintetizadas ou obtidas através de cultura de fungo e eram antibiótico originalmente. E como antibiótico tem efeito anti-inflamatório. Mais potente em algumas situações, menos potente em outras situações, mas ela reduz a atividade anti-inflamatória, independente mesmo da redução do colesterol. É óbvio que, com a redução do colesterol, essa potencialidade do efeito anti-inflamatório aumenta de forma exponencial. Então, o ezetimibe, ele pode ser utilizado? Pode. Não está comprovado registros duros de resposta em grandes estudos. Ele reduz mortalidade. Não, ele sozinho não vai reduzir, porque ele é um fraco redutor de colesterol. Desculpa, quando usado isoladamente. Mas em associação com a estatina, ele traz bom resultado. Vocês sabem que no metabolismo do colesterol, nós temos a síntese hepática como a principal formadora de colesterol. A absorção intestinal, ela não ultrapassa, em média, 25, 30% do valor do colesterol. Em alguns casos, o aumento da absorção do colesterol a nível intestinal pode chegar até 50%. E recentemente foi publicado um trabalho extremamente interessante, mostrando, através de biópsia de delgado, que determinados pacientes que mantêm
uso de estatina crônico, volta a se elevar o colesterol. E esta elevação do colesterol é por aumento da expressão do gene do receptor intestinal. Então, nós temos aumento do número de receptores intestinais. Então, a diminuição da síntese hepática pode provocar aumento de receptor a nível de delgado, e o aumento do receptor de delgado aumenta a absorção. Esse aumento de absorção faz com que o colesterol suba de novo. E muitas vezes nós achamos que é falha da estatina. Não é falha da estatina. É que o metabolismo balanceado, fígado e intestino, volta a se reequilibrar, aumentando a absorção intestinal. Então, nessa situação, o uso do ezetimibe é de fundamental papel, porque ele vai bloquear a segunda via que agora se tornou importante. No paciente diabético, em particular, existe uma condição de que o próprio diabetes aumenta a síntese desses receptores a nível intestinal. Então, é comum, no paciente diabético, nós iniciarmos com a estatina, cai o nível do colesterol, depois de um tempo, volta a se elevar o nível do colesterol na mesma dose de estatina. Vocês se recordam daquela regra dos 6%. Eu aumento o colesterol, a dose da estatina, e eu vou reduzir o colesterol. Em média, eu reduzo 6%. E quando aumento de novo, em média, eu reduzo 6%. Por quê? Porque permanentemente há o balanceamento a nível intestinal. Cada vez que eu reduzo a síntese hepática, a síntese a partir da absorção intestinal aumenta. Então, eu tenho que combater dos dois lados. Mas volto a frisar, o ezetimibe de forma isolada não traz o mesmo benefício que a estatina. Ele só pode trazer benefício quando associado com a estatina, para ficar compensando esse balanceamento e manter o nível de colesterol o mais baixo possível. Muitas vezes o paciente mantém uma dieta com vegetais, aumentando a quantidade de vegetais, cai o colesterol numa primeira fase e se eleva numa segunda fase. Isso pode ocorrer? Pode. Quando no enterócito ocorre a absorção, você primeiro precisa ter o receptor da absorção, o NPC1L1. Então ele absorve todos os esteróis, colesterol e os esteróis vegetais, os fitosteróis. Quando eles entram dentro da célula, eles são metabolizados e empacotados para formar o quilomicron. E, ao mesmo tempo, existe um mecanismo no ATP, o ABCG5 e G8, que é o mecanismo do contrafluxo. Aumenta muito os esteróis dentro da célula, esse mecanismo do ATP joga o esterol para o intestino. Às vezes, nós temos defeito nesta bomba, a bomba de reverter o fluxo. Então, os esteróis aumentam dentro do enterócito, mas não conseguem ser eliminados. E continuam aumentando a síntese de quilomicron. E, através do quilomicron, nós vamos chegar até o LDL. Então, muitos pacientes, mesmo com a dieta aumentada em vegetais, ele pode manter o colesterol alto através do mecanismo desse contrafluxo celular. Aí, como é que nós fazemos? É tentar evitar a entrada. Não existe ainda mecanismo para forçar a saída do enterócito, mas o bloqueio da entrada, sim. Aí o bloqueio da entrada é o próprio ezetimibe que faz. Quando nós damos a estatina, de uma forma geral, como é que se comporta a artéria coronária? Porque a placa, nós sabemos que a tendência da placa é diminuir o acúmulo de colesterol, reduzindo a progressão da placa. Mas o importante é que a estabilização do endotélio é fundamental no tratamento desses pacientes, e esse é um papel importantíssimo da estatina. Por exemplo, pacientes portadores de doença coronária que tenham teste de esforço positivo, mesmo na presença de obstrução. Se vocês reduzem o colesterol, mantendo o colesterol nos níveis preconizados, e mantém a estatina, ele pode melhorar as condições endoteliais, melhorar o fluxo coronário e até negativar o teste de esforço. Isso já foi comprovado tanto em teste de esforço, como foi comprovado em Holter, nas isquemias silenciosas, melhorando o número de episódios de isquemia silenciosa, e mesmo em cintilografia, áreas isquêmicas maiores, reduzindo ou até se ausentando na presença do tratamento com estatina.
mostrando que a redução do colesterol estabiliza a membrana da artéria coronária. E um dos mecanismos é por aumento de síntese de óxido nítrico. Mais óxido nítrico, mais dilatação, mais vasodilatação, permitindo o ajuste da artéria coronária e diminuindo o processo isquêmico. Então isso é extremamente importante e muitas vezes não é levado em consideração no tratamento da doença coronária. Nós não estamos só reduzindo o colesterol, nós estamos também tratando a artéria coronária quando nós damos a estatina nessa condição. Cada vez mais nós estamos nos defrontando com esses pacientes. À medida que os trabalhos fazem mais o tratamento em fase aguda, o que nós víamos é que a intolerância à estatina era num nível menor. Mas com o tratamento crônico desses pacientes, por vezes, depois de 4, 5 anos, ele começa a ter efeito colateral. E nós temos que, muitas vezes, suspender. Bom, se eu vou usar ezetimibe, eu posso ficar aumentando a dose? Em geral, não. 10 miligramas, na maior parte dos pacientes, você já consegue bloquear todos os receptores. Mas em pacientes em particulares, eu já testei isso em pacientes meus, eu dou 10, a resposta não foi adequada, eu passo até 20. E dou os 20 miligramas em 2 vezes, 10 pela manhã e 10 à noite. E em alguns desses pacientes eu consigo reduzir mais o colesterol. Provavelmente esses são aqueles casos em que 10 miligramas não conseguiu bloquear todos os receptores e o acréscimo da dose consegue. Mas quando você dá só ezetimibe e a intolerância à estatina não permite nenhuma dose de estatina, você também não consegue reduzir muito. Você reduz em 20%, às vezes 25% do colesterol. Então, o que eu faço nessa condição, eu associo outro medicamento. Então, eu deixo o ezetimibe, mas associo um outro medicamento. E tento manter com os dois uma condição de melhor colesterol possível. Agora, tem pacientes que você não consegue mais manter a dose inicial. Ele tomava, por exemplo, 20 miligramas de atorvastatina e tem intolerância. Eu tomava 40 miligramas de Sinva e tem intolerância. Aí eu reduzo para 5 miligramas, 2,5 miligramas. Eu tento dar uma dose a menor possível para que ele não sinta o efeito colateral associado a ezetimibe. Para ver se esta associação, mesmo na dose mais baixa, potencializa o suficiente para reduzir o colesterol no menor nível que eu conseguir. Aí nem sempre dá para ir atrás das metas, né? É o menor nível que você conseguir. Doente crônico, doente agudo. Duas situações totalmente diferentes. O crônico, eu sempre começo com dose mais baixa e vou subindo até chegar na dose adequada para manter o colesterol dele dentro dos níveis preconizados. O agudo, eu sempre começo com a dose máxima e depois, mais na frente, eu vou reduzir para a dose adequada. Quer dizer, você precisa de resposta rápida, o outro você precisa de uma resposta que pode ser lenta e progressiva, ajustando de acordo com a necessidade. Se ele tem TGO, TGP aumentado, aí o cuidado tem que ser maior. Porque mesmo sendo da esteatose, você não tem certeza. Eu vou iniciar a estatina. Se eu melhoro a esteatose, eu posso até fazer cair o TGO, TGP. Mas a melhora da esteatose demanda um tempo. Ela não é imediata. O que pode ocorrer numa fase inicial é aumentar a enzima hepática. Se ela ainda aumenta dentro de níveis adequados, então ela saiu de 3 vezes, foi para 5 vezes, eu observo. Se não passa disso, eu mantenho ele naquela dose e vou observando. Se começa a cair e o colesterol ainda não está adequado, eu aumento de novo a dose. Professor Ramírez, acho que esteatose está que nem prolapso mitral há uns anos atrás para nós, os diagnósticos depois mudaram. Todo mundo tem esteatose. Só podia comentar? Não, isso é verdade, mas é que não se pesquisava, né? O grande problema da esteatose é que nós não tínhamos a arma para diagnosticar a esteatose. Antes da ultrassonografia, você tinha as enzimas e ficava, o que esse paciente tem? Não se diagnosticava e muitos pacientes chegavam a biópsia hepática.
para depois vir o diagnóstico de esteatose. Bom, hoje é muito frequente, sim, é muito frequente, porque também síndrome metabólica aumentou. Então nós temos muito mais pacientes com perfil de síndrome metabólica do que tínhamos antes. Então ela virou um tipo prolapso, mas é porque mudou o perfil metabólico da população. Então nós temos a esteatose hepática. Sabemos que a esteatose hepática está relacionada com o aumento de doença hepática e também com o aumento de doença cardiovascular. Então nós não podemos ignorar isso daí. Nós temos que buscar uma solução. Muitas vezes a esteatose hepática não está relacionada à dislipidemia diretamente, mas sim à intolerância à glicose. Então ele já tem uma intolerância à glicose, mantendo o aumento de triglicérides dentro do fígado e mantém a esteatose. Então eu tenho que tratar a intolerância à glicose. Por isso que hoje alguns desses pacientes mantêm lá com 115 de glicemia, 120 de glicemia, e nós já introduzimos hipoglicemiante. Quer dizer, tentando melhorar a tolerância à glicose e fazendo que com a melhora da tolerância à glicose eu retire o triglicérides dentro do fígado, melhorando também a esteatose hepática. É possível, mas não temos sinais de desfechos adequados. Quer dizer, ele reduz eventos cardiovasculares? Não, nós não temos sinais de que reduz eventos cardiovasculares. Ele pode ser utilizado. E ele pode ser um mecanismo de ajuda com outros medicamentos que você esteja utilizando. Por exemplo, você deu ezetimibe num daqueles casos de intolerância. Você pode associar o ezetimibe ao Losartan? Pode. Associa e vê a resposta. Vê se o colesterol vai chegar no nível adequado. Na verdade, hoje nós temos vários outros medicamentos que não estão comprovados do ponto de vista de desfechos cardiovasculares, mas muitas vezes você não está em busca mais de desfecho, você está querendo controlar o nível de colesterol. Então, utilize todos os meios. Não esqueçam que até recentemente alguns medicamentos para emagrecer que diminuem a absorção de gordura por via intestinal também eram utilizados, e eles podem ser utilizados, mesmo dando mais trabalho para controlar o paciente, porque eles, por vezes, provocam quadros diarreicos muito importantes. Eu tenho uma paciente que tomava um desses medicamentos e teve uma cólica abdominal num restaurante e ela teve que ir ao banheiro correndo, né? Ela teve uma explosão intestinal, ela sujou o banheiro inteiro por causa da explosão intestinal. Todo redutor de absorção de gordura intestinal tem risco de provocar esse tipo de efeito colateral. Então o paciente não mantém por muito tempo, porque ele acaba tendo esse tipo de complicação, que é uma complicação de desconforto. Ele em qualquer lugar, a qualquer momento, pode ter uma crise dessa. Esse é um dos grandes desafios nossos, né? O paciente tem HDL baixo. E aí, o que nós vamos fazer com esse HDL? Quando você tem uma hipertrigliceridemia, você ainda tem a esperança. Bom, eu vou reduzir essa hipertrigliceridemia. Se ele tem uma intolerância à glicose, eu vou reduzir a intolerância à glicose e posso melhorar o HDL como consequência. Agora, se nem isso ocorre, nós estamos limitados. Porque a elevação do HDL é o grande desafio. O primeiro desafio, a elevação melhora o prognóstico? Nós não temos essa resposta. Nós achamos que sim, porque o HDL, pelo mecanismo de retirada do LDL, parece que ele tem um mecanismo protetor, mas nós nunca provamos isso, temos que provar. E a outra é, qual medicamento que eleva o HDL de forma adequada? Não existe ainda. Então esse é um grande desafio que nós vamos ter pelo futuro. Quando se discute aqueles primeiros resultados do torcetrapib, de elevar o HDL e colesterol, o problema do HDL e colesterol é que nós só conhecemos a dosagem total do HDL. O HDL é formado hoje por 12 subfrações. E provavelmente existam mais que ainda não foram detectadas. Essas subfrações, elas têm funções específicas. Cada subfração regula alguma coisa a nível de metabolismo.
Por exemplo, nós temos subfrações fibrinolíticas. Nós temos subfração que tem efeito anti-inflamatório. Ela regula a captação de moléculas de adesão para o processo inflamatório. Nós temos a antitrombótica, anti-infecciosa. Se elas não se elevam de forma proporcional, eu posso induzir um efeito maléfico, que foi o que ocorreu com o torcetrapib. Quando ele levou HDL em mais de 100%, que foi um resultado brilhante, aumentou a mortalidade. Ora, por que aumentou a mortalidade? Porque as subfrações fibrinolítica e a subfração anti-infecciosa não se elevaram. Então, do que morreram esses pacientes? De trombose e de pneumonia. Quer dizer, eles ficaram suscetíveis à infecção e ficaram suscetíveis à trombose. Então, esse é um risco que nós temos. Vamos elevar o HDL, mas vamos elevar o HDL homogeneamente, todas as subfrações ou só algumas subfrações. Esse desafio ainda vai continuar. Pelo menos até que o HPS-2 nos traga alguma resposta que possa sugerir um efeito benéfico, nós não temos nenhuma segurança de levar o HDL de forma adequada. Ah, mas a niacina pode trazer esse benefício? Pode. Tem trabalhos mostrando que ela pode trazer esse benefício. Parece que ela eleva de uma forma fisiológica todas as subfrações. Mas qual é o desafio? É manter o paciente tomando. Quer dizer, um medicamento que aparentemente ele é bom para isso, ele traz consequências, por outro lado, tanto do ponto de vista de intolerância, porque traz muitos efeitos colaterais, como eleva a glicemia. Aí ele traz um outro distúrbio metabólico. Ele eleva a glicemia e nós não sabemos o quanto que essa hiperglicemia induzida pelo ácido nicotínico traz transtornos metabólicos contrários ao efeito benéfico que nós estamos tentando ter. Ainda vamos aprender muito sobre o HDL. Nós estamos quase no zero em termos de conhecimento do HDL. Quanto mais baixo eu colocar o LDL, mesmo tendo HDL baixo, você está aumentando a proteção. Porque, no fundo, a potência do LDL aumentado é muito maior do que a do HDL aumentado. Vamos supor o inverso. Eu tenho HDL muito alto, põe um HDL de 100. E, hipoteticamente, aquele paciente tem 200 de LDL. E daí? Eu deixo? Não, tem que baixar o LDL. Porque a potência do LDL é maior do que a potência do HDL em proteger. É que, geralmente, a gente não observa isso na prática. Quem tem HDL muito alto, geralmente tem o LDL em níveis normais. E são pessoas magras, geralmente atletas, que fazem exercício há muitos anos. Mas se hipoteticamente você tiver paciente com hipercolesterolemia às custas de LDL, não, você tem que baixar, mesmo que o HDL seja alto. Essa pergunta é interessante. Primeiro, efeito pleotrópico não é apanágio da estatina. Bloqueador de cálcio tem efeito pleotrópico e inibidor de enzima conversora tem efeito pleotrópico. Porque são mecanismos de medicamentos que agem em muitas células, não agem exclusivamente na célula-alvo que você quer atingir. Por exemplo, quando você dá bloqueador de cálcio, a sua visão está sendo agir no vaso. No caso da hipertensão ou mesmo da angina. Eu vou tentar melhorar a ativação do cálcio na membrana e aumentar o efeito vasodilatador. Mas o fato é que você vai mexer em célula inflamatória, você vai mexer em cálcio de plaqueta, você mexe em cálcio de tudo. Então, o efeito pleotrópico existe por mexer em cálcio de tudo. O inibidor da enzima conversora é a mesma coisa. O sistema renina-angiotensina, ele não está na parede do vaso, ele está em todas as células. Você tem sistema renina-angiotensina no interstício, tem sistema renina-angiotensina no fibroblasto, você tem sistema renina-angiotensina nas células inflamatórias. Então, quando você usa o inibidor de enzima conversora, ou mesmo o bloqueador de receptor AT1, você tem efeito pleotrófico, porque você está agindo em todos os sistemas. Então, não é apanágio só da estatina. Tanto que efeito anti-inflamatório, todos eles têm. Paciente, eu dou estatina e reduzo o HDL? Sim. Tem pacientes que isto ocorre.
Por isso que, na média, com todas as estatinas, você vê que a elevação do HDL não é grande, porque muitos pacientes reduzem o HDL. Então, na média, acaba dando uma média de 20%, 25%, 27%, não sai disso. Porque em muitos eu reduzo o HDL. E por que eu vou reduzir o HDL? Quando você bloqueia a síntese hepática e cai a síntese hepática, eu reduzo o LDL e eu necessito menos HDL para remover o LDL tecidual. Então o próprio organismo, o próprio fígado, produz menos HDL. Isso é uma resposta intrínseca do fígado. Ele não necessita mais ser estimulado pelo LDL para aumentar a retirada do LDL tecidual. Então ele diminui a produção. Isso é efeito maléfico? Não, não é efeito maléfico, porque aquilo que eu disse antes, a redução do LDL é mais importante do que a redução do HDL. Fica sempre a pergunta, você pega um atleta desses, ele faz o exercício dele regular e o HDL dele está em 30. Você fala, puxa, mas não eleva o HDL? Bom, se não está elevando, ele não está tendo estímulo. Ou ele não está tendo estímulo porque ele não precisa. E se ele tem o HDL baixo, mas com todas as funções do HDL normais, não interessa o valor total. Essa é a nossa limitação. Nós não conhecemos a propriedade do HDL do nosso paciente. Nós só sabemos valores absolutos. Esses valores absolutos não exprimem a qualidade do HDL. Eu posso ter um HDL de 30, mas super funcionante. Então ele é protetor. Como eu posso ter um HDL de 70 e não ser um super protetor? Porque ele está desbalanceado nas frações. Então eu não me incomodo. Ele é atleta, está bem, assintomático, ele tem outros parâmetros metabólicos normais. No HDL, para mim, não vai ter problema nenhum. E nem vou ficar correndo atrás do HDL. Ontem me perguntaram, mas o senhor estimula o exercício? Estimulo. Para quem não faz, eu estimulo. O senhor estimula a tomar vinho ou uma bebida alcoólica para ajudar? Não. Não. Porque se ele não bebe, é besteira ficar estimulando isso. Bebe suco de uva, bebe suco de maçã, que é o suficiente para elevar o HDL. Tem as mesmas propriedades. Não esqueça que quando se fala aquele paradoxo francês, esse paradoxo ele não é verdadeiro, que o francês de Estrasburgo toma a mesma quantidade de vinho do francês do Mediterrâneo e mora do coração mais do que o do francês mediterrâneo. Então não é o vinho o diferenciador. E quando você toma álcool em maior quantidade, você acaba aumentando o número de cirrose hepática. Então, pacientes que morrem por hepatopatia. Não é um mecanismo adequado. Se ele for um tomador crônico, doses adequadas, mantém. Se ele não for tomador, eu não induzo. Agora, induzo o exercício. Tento induzir mudança de hábitos de vida. Que elas são muito bonitas para nós falarmos, mas ninguém cumpre. Porque o próprio paciente começa um dia, 2 dias, uma semana, depois ele começa a avacalhar tudo que a gente pede para ele fazer. Infelizmente, eles não nos ajudam nisso. O ômega 3, que já foi falado no passado, ele pode reduzir triglicéridos. Quando você consegue, você tem que usar doses de 10 a 20 gramas. Quem toma 10 a 20 gramas de óleo? Não dá. Você tomando 2 gramas, 3 gramas, dependendo se o indivíduo tiver algum refluxo, ele fica com gosto de peixe o dia inteiro. Com 10 e 20 gramas, não tem jeito, sai até pela pele, sai pela sudorese o odor do peixe. É muito difícil o paciente manter essa dose, então não dá para usar corriqueiramente. O ômega 3 em particular, ele tem uma propriedade adequada, ele tem efeito antiagregante plaquetário. Então na dose de 2 a 4 gramas, você consegue ter um efeito antiagregante plaquetário. É um efeito realmente protetor. Agora, os outros efeitos metabólicos só em dose alta, que fica impraticável para o dia a dia da prática clínica.